Olá pessoal da Picklist. Até que enfim, hein? Vamos começar o processo. Vamos tirar a música aqui, senão é capaz que o nosso Google corte meu vídeo por causa da música do Rick Wakeman, certo? Para quem não sabe, eu gosto também de Rick Wakeman. Tenho somente 128 CDs dele. Para quem souber, para quem achava que tivesse só 3, né, 4, os tradicionais, não, são 128 CDs. Pessoal, é o seguinte, nós acabamos a aula de Delphi e eu queria que vocês acreditassem em mim. Quando eu falo que dá para fazer as coisas, mas de uma forma mais difícil e complicada, o Delphi você faz, né? Eu esqueci de falar que você podia botar um eventinho lá de timer, alguma coisa para fazer as chamadas, porque Delphi é mais voltado a um programa comercial, mais voltado aos eventos, né? Aí, para eu ficar explicando o que é evento e tudo mais, é mais fácil a gente fazer, porque fazendo vocês vão entender de uma forma muito, mas muito mais fácil, tá certo? Peguei um resuminho aqui no site da... Esses dois slidezinhos aqui, não é nem slide, né? Fiz um JPEG, é do site da Sun, que fala um pouquinho do Java. E eu vou explicar, vou ler para vocês o que está escrito aqui, né? Para quem não enxerga direito que nem eu, que tem problema de leitura, por isso que eu erro as teclas direto, dedo grosso também, ou gordo, né? Como vocês quiserem chamar. Então é o seguinte, pessoal, a linguagem de programação Java é normalmente mencionada no contexto da World Wide Web, certo? Em navegadores capazes de executar programas chamados applets. Os applets são programas escritos na linguagem de programação Java, residente em servidores da web, baixados no navegador no sistema de um cliente e executados por esse navegador. Normalmente os applets são pequenos para reduzir o tempo de download e os chamados por uma página de web na linguagem de marcação do hipertexto. O que acontece? Na verdade, o Java não é só para a internet. Você consegue fazer um sisteminha Java, né, para você, sem problema nenhum. Você consegue... eu tinha marcado algumas coisas aqui também, não sei onde que eu coloquei. Você consegue colocar o Java, né, como ambiente de desenvolvimento, ambiente de aplicativo e o ambiente de aplicação, né? De implementação, tá? Quais os objetivos da tecnologia Java? A linguagem de programação Java é muito fácil. A tecnologia Java é um ambiente interpretado para acelerar o desenvolvimento e a portabilidade do código. A tecnologia Java permite que os programas executem mais de um thread de atividades, certo? Threads são tarefas, daqui a pouquinho eu explico para vocês. A tecnologia Java permite alterar os programas dinamicamente durante sua vida de execução. Isso aqui é muito importante, tá? E a tecnologia Java permite que você garanta a segurança verificando os módulos de códigos carregados, tá? Então o que significa isso daqui, né? O que significa código carregado? Eu vou explicar para vocês, no começo vai parecer um pouco confuso, mas daqui a pouquinho vocês vão começar a entender, tá? Quando vocês começarem a aprender classe, aprender a captura de erro e tudo mais, vocês vão entender por que Java é desse jeito. Tá certo? Então você faz um programinha em Java, não sei o que chama testgreeting.java, tá? Aí você compila o programa, certo? Com Javac, Javac, né? Com Javac. Aí você faz uma classe chamada testgreeting.class, certo? Quando você vai carregar isso daqui do seu disco rígido que você compilou, que você vai baixar da web, que você vai trazer de uma outra fonte, o que acontece? O aplicativo Java lá do outro lado que está baixando isso daí não sabe se esse negócio é verdadeiro, não sabe se tem erro e tudo mais. Vocês vão perceber que Java, principalmente o Processing, né, não o Java, ele faz um monte de verificação para você poder executar esse código, porque ele precisa garantir. Então Java não tem, por exemplo, pointer, né? Você não consegue mascarar o endereçamento, você não consegue burlar o endereçamento de memória. Ou seja, com Java é muito difícil você fazer aquilo que a gente nós chamamos de cavalo de Troia, né? Você instala o programa e lá tem um código malicioso. Porque na hora que você está fazendo, ele vai verificar um monte de coisa e um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele vai fazer antes de colocar esse negócio em execução, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que acontece, ele vai chamar os carregadores Java, um carregador de classe, certo? Esse carregador de classe vai verificar o código escrito com o código do bytecode que você baixou, certo? Se precisar, ele vai colocar um interpretador, certo? Depois ele vai colocar, ele vai ver o tempo de execução que ele precisa e ele vai mandar isso aqui para o hardware. Quem faz esse negocinho aqui é a JVM, que é a Java Virtual Machine, certo? O que ela faz? Ela vai falar para você
ela vai fazer um teste virtual, né? Por isso chama Java Virtual Machine. Ela vai fazer uma compilação, ela vai fazer uma execução teoricamente virtual, ela vai ver se existe estouro de memória, se você alocou memória que não existe, se você está invadindo espaço de memória de outro. É uma segurança que não tem tamanho, ele faz 4 verificações, certo? E aí, na hora que ele joga isso aí para o hardware, ele roda em velocidade próxima ao C, certo? Ou C++. Com a diferença da carga do código, né? Com a diferença do tempo de carga. Quer dizer, depois que ele compilou, executou, interpretou, ele vai jogar isso para o hardware. Na hora que ele jogar para o hardware, se você fizer um software igual em C ou em C++, a velocidade de processamento vai ser a mesma. A mesma em termos. Tá? Por que em termos? Pelo seguinte, pessoal. Eu já vou explicar para vocês. O que são tarefas, né? O que são threads? Threads seriam assim, o que todo mundo mostra de exemplo, são 2 tarefas executadas ao mesmo tempo, certo? Ou 3, ou 4, ou 5, ou 8 tarefas executadas ao mesmo tempo. Mas de que forma que é executado ao mesmo tempo, né, com uma thread? Como é que pode executar 2 tarefas ao mesmo tempo? Vamos fazer uma analogia aqui, e vamos lembrar aqui do... Deixa eu ver se consigo chamar aqui, sem aparecer muita coisa aqui. Tá? Vamos pensar um pouco numa CPU de núcleo único, tá? Esquece, pessoal, esquece DMA, esquece os recursos de hardware, tá? Eu estou fazendo uma simulação para a pessoa mais leiga entender o que é thread e como que funciona esse negócio de thread, tá certo? Então eu não estou falando de DMA, não estou falando de recurso nenhum de hardware, dos processadores de 4 núcleos, estou falando de um processador de núcleo único, certo? Que tem um kernel feito pelo sistema operacional, no nosso caso o Windows, tá? O Windows tem essa rotina vermelha aqui, ó, que vai lá em cima e vai lá embaixo. Desde que você liga o computador, o Windows está executando a tarefinha dele. Aí você ligou seu sistema operacional, o Windows está rodando, ou você sentou na sua mesa que você acabou de voltar do seu café lá, que você foi enrolar. O que acontece? Você chama o seu sistema, que é o verdinho, você bota uma música, você bota um torrent na web e você começa a navegar na internet. Tudo ao mesmo tempo agora. Os 4 pedidos dos 4 programas chegam para o kernel do sistema operacional, para a CPU, antes de executar isso daqui, certo? Chegou lá, né? Teve os eventos, não sei o que todo mundo solicitou. Eu preciso executar o meu sistema, eu preciso ouvir uma música, eu preciso baixar um torrent e eu preciso navegar na internet. O que o sistema operacional vai falar? Vamos fazer o seguinte. Todo mundo aí se divide, ele divide todo mundo em pedacinho, em bloquinho, certo? E ele pega as rotinas do Windows, que o Windows precisa viver, cara. O Windows tem um mouse para rodar, tem... as tarefas do Windows, né, de atualização de vídeo, atualização do mouse e milhares de tarefas, que você consegue ver isso quando você dá Ctrl Alt Del lá e você vê em tarefas. Você vê que tá, mesmo não fazendo nada, sempre está rodando alguma coisa. São as rotinas do Windows, né, aquele monte de DLL que está rodando e tudo mais. Aí ele divide todo mundo aqui, ó, divide ao mesmo tempo o sistema operacional. E o kernel fica verificando, certo? O kernel do sistema operacional, que fica gerenciando. Vai você, não sei o que, né, quanto você precisa de tempo e tudo mais. Aí o que ele faz aqui? Parece que é tudo ao mesmo tempo, mas é um pouquinho da rotina do sistema operacional, um pouquinho da rotina do sistema, um pouquinho da música tocando, um pouquinho da música do Windows e tudo mais. Quando você faz um programa que nem nós fizemos em Delphi e tudo mais, que você faz um programinha aí free, né, que você não se preocupou, que você não pediu uma thread, você não pediu uma preferência, você não pediu uma tarefa para ser executada mais rapidamente, o que acontece? O sistema operacional vai te tratar que nem todo mundo, certo? Vai dividir o tempo dele um pouquinho para cada um. Só que aí nesse meio tempo que está executando um pouquinho de cada um, chega esse cara aqui, ó, o Java já compilado e verificado pelo JVM. Ele chega para o sistema operacional e fala assim, cheguei, precisa executar. O que o JVM faz? Em vez de dividir ele em pedacinho, divide ele em pedação. Mais da metade do programa e de repente, dependendo do programa, executa inteiro. Quando eu ensinar vocês a usarem, né, se eu conseguir terminar, for bem nessas videoaulas de Java, eu ensinar vocês a fazerem visão artificial com câmera, vocês vão ver que ele consegue interpretar uma tela de vídeo aí 60 vezes por segundo, né, a tela inteira. Você consegue ver o que tem na tela. Então é muito rápido. Por quê? Porque ele joga tudo isso numa thread, ele joga tudo isso numa tarefa única, né? Aí esse negócio vai sendo executado, tudo que estava na fila, que já estava na fila tem que continuar, né? Que ele já foi executando. Quando estava aqui você chegou, aí ele já te coloca aqui, né? E aí ele continua carregando um pedacinho em todo mundo e pede para você esperar um pouquinho. Fala assim, você precisa de muito recurso de máquina, né? Deixa um pedacinho aí, daqui a pouco eu executo esse pedacinho. Aí ele pega esse pedacinho aqui e já joga logo aqui, ó. Entendeu?
Porque os outros estavam precisando, porque esse cara quando foi entrar, ele falou, eu preciso de tanto tempo, a cada tantos milissegundos eu tenho que estar ativo. A música não precisa, né? O cara baixou um pedacinho de música e tudo mais, ou ele está tocando de um CD. Ele já sabe que ele não vai precisar dessa música tocando toda hora. A torrent é a mesma coisa. Então, o que acontece? Esse cara já joga ele aqui direto, né? Já joga aqui. Aí chega você com outro programa feito em C++, né? Suponhamos que chegou um cara que você não se preocupou em recolher lixo e tudo mais. Daqui a pouco eu explico o que é esse recolhimento de lixo, né? O que é você cria uma classe, né? E aí você cria o objeto dessa classe. Na hora que você mata o objeto, você precisa liberar a memória que você estava usando. Senão, se você não liberar a memória, que a gente chama de coleta de lixo, o que vai acontecer? Vai haver um estouro de pilha, vai ser um estouro de memória. Porque quando você faz o programa em C, o C te permite que você solicite uma thread. Certo? Aí você fala assim, eu solicitei uma thread aqui, não sei o que, aí você pega e fala assim, então se divide no meio, né? Ele chega pra você e fala assim, se divide em dois aí. Você vai lá e, né, se dividiu em dois lá o programa, vamos lá. Dividiu em dois, o mesmo tamanho aqui, ó. Vamos fazer uma simulação, né? Aí ele pega e te joga aqui, ó. Se você travar o sistema, o Windows vai lá e te mata. Por quê? Porque, na verdade, mesmo você fazendo isso, se você não tiver uma... como que eu posso te explicar? Se você não tiver uma consistência no seu arquivo, ele perceber que você começou a fazer cagadas, né? O que ele faz? Ele pega e te mata. Ou pode dar até aquela tela azul do Windows, né? A famosa tela azul. Com o Windows 7 é muito mais difícil, porque ele já tem outros recursos, tá? Aí quando você tem, por exemplo, uma CPU com 4 núcleos, que é o caso do meu computador aqui, né? Existe também o kernel por hardware. Além do kernel do sistema operacional, tem o kernel por hardware. Que esse kernel por hardware foi desenvolvido junto com o pessoal da Sun e da própria Microsoft, né? O pessoal que desenvolve o sistema. Tem muita coisa aqui que dava para fazer por hardware. Para quem conhece FPGA, não sei o que, eles começaram a criar várias rotinas de kernel por hardware. Aí o que acontece? É muito melhor a CPU, o Windows controlando esse hardware juntamente com o sistema operacional, ou o sistema operacional controlando junto com o processador e tudo mais, né? As capturas de erro, as inconsistências ficaram muito mais eficientes, muito mais rápidas, né? E aí por cima ele tem 4 núcleos, e cada núcleo tem 2 threads. Né? Ele consegue processar 8 coisas, teoricamente 8 coisas. Quando cada uma tem 2 threads, uma aqui, uma ali, uma aqui, uma ali, uma aqui, uma ali, todos eles. Aí o que ele faz? Ele pega o teu programa, suponhamos que eu tivesse aqui com 4 núcleos, né? E chegasse um programa feito em Process ou em Java. Ele jogava um núcleo aqui, uma parte aqui, outra aqui, por exemplo. Você entendeu? Aí jogava esse cara aqui. E essas outras rotininhas aqui pequenininhas ele jogaria aqui, ó. Né? Se fosse nesse mesmo tempo com 4 núcleos. Ele vai dividindo o tempo com todo mundo. Você entendeu? Aí sempre ele vai botar uma rotininha do Windows que é para verificar se está tudo ok. Certo? Aí o que vai acontecer se ele fizer isso daqui, né? Se ele... executando. Roda muito mais rápido o programa, quer dizer, as tarefas foram executadas. Agora, suponhamos que esse cara aqui dependa do término desse para poder chamar um outro evento ou chamar uma outra rotina, né? Isso daí vocês vão ter que aprender Java, aprender ler bastante livro, estudar muito, porque tem hora que você depende de uma outra thread para continuar. Então tem as regras de sincronização, existem várias coisas para vocês aprenderem. Eu vou ensinar para vocês um processing que usa o Java e faz essas threads para a gente aqui de uma forma um pouco mais macia. Entendeu? Tudo que a gente vai fazer em processing, essa parte de thread e tudo mais, a gente não precisa nem quase solicitar. Né? Você tem como solicitar e tudo mais, porque ele é uma linguagem Java, padrão, e você pode solicitar uma thread, mas ele já faz isso pra gente. Então qualquer rotininha que a gente fizer é executada muito rapidamente. Certo? Quando eu dei aquele exemplo lá de alguns programas em processing, que eu abri 4, 5 telas do Explorer com desenhos com programas rodando em JavaScript, né? Que foi acho que umas 3, 4 videoaulas atrás, que eu pedi pro pessoal do Picklist olhar, né? Falei assim, ó, mudando de assunto e tudo mais. Você percebia que ficava meio lento, porque o Java solicitou todas as CPUs, tá? Eu tinha um monte de programa rodando, todo mundo, cada uma com uma CPU. Quer dizer, começou a segurar até o processamento do próprio Windows, começou a ficar todo mundo lento, porque ele exige um recurso e ele usa esse recurso. E detalhe, ele não trava, porque ele é um cara seguro. Ele já fez tanta verificação para não acontecer um travamento de memória, um estouro de memória, estouro de pilha, estouro de um monte de coisa, e toda vez que ele sai, que ele fecha, né, por exemplo, eu estava ouvindo o Rico Ekman aqui, se eu pegar fechar aqui, ó, todo o lixo que esse programa gerou na memória, o Java faz essa limpeza pra gente automaticamente. É um recurso da linguagem Java. Tá bom, pessoal? Então, na próxima videoaula eu vou explicar para vocês como que é o processing.
esse é um resumo do Java, tá? Existem milhares de coisas que vocês têm que aprender em Java, mas não sou eu que vou ensinar, vão ser os livros que vocês vão comprar, certo? Ou cursos de Java. Eu aconselho vocês verem um curso que a Sun tem de 5 ou 6 videoaulas. Eu tenho isso aí baixado, essas videoaulas da Sun, que é muito interessante. Mas aí vocês vão ter que solicitar para a Sun. Eu não posso dar porque eu sou um pouco contra a pirataria aí, tá bom, pessoal? Até logo.